Acabei de ler o primeiro conto da Clarice, que chama O Triunfo, e ele fala de Luísa, que é a narradora, que acorda e percebe que o seu marido foi embora. No início, ela se vê totalmente dependente emocional dele e ela reclama muito disso na narrativa. Pela sensação já experimentada das outras vezes em que brigavam. Se ele foi embora, eu morro. Eu morro. Ouvi ainda suas palavras. Olha só o que o marido falava para ela, acusando-a. Você me prende, me aniquila. Guarde seu amor. Dê-o a quem quiser, a quem não tiver o que fazer, entende? Sim, desde que conheço, não mais produzo. Sinto-me acorrentado. Ele é escritor. Vai construindo aqui a noção de que ela é o contrário da noção de musa inspiradora, que a gente conhece aí para os poetas. Acorrentada a seus cuidados, às suas carícias, ao seu zelo excessivo, a você mesmo. Abomino, pense bem, abomino. Então ele não sabe lidar com ou o cuidado, né? Ele chama aqui de cuidado, ou a obsessão, que às vezes essa palavra aqui também parece ser usada, com que essa Luísa tratava o seu marido. Então isso impedia que ele escrevesse. E aí ele vai falando, vai reclamando. O cuidado excessivo, o zelo excessivo de Luísa acabava roubando essa ideia, porque ela começava a falar sobre o tempo, começava com detestável. Não é, querido? Então Luísa absorvia demais o seu parceiro e isso incomodava. E aí quando ele vai embora, Clarice cria aqui por meio da narradora imagens impressionantes que mostram que Luísa tratava ele realmente como um deus e a casa ficar em silêncio. Sinta aí a imagem do culto, o silêncio como um culto, como um ritual. Ela parada no quarto, como se tivesse extraído de seu corpo toda a alma. Observa aí a transcendência da narrativa, no sentido de que ela demonstra aqui mais que palavras vazias, né? Ela escolhe palavras certeiras para mostrar que o outro era um Deus. Esperando vê-la surgir de volta, enquadrar-se na moldura da porta, o seu vulto viril. Pelo amor de Deus, observa como a Clarice, por meio da narradora, ela cria a imagem do outro como um Deus, quando ela diz enquadrar-se na moldura da porta, o seu vulto viril. Ela coloca ele em uma moldura que isso já mostra aí que ela realmente tinha um tom aí de obsessão. Parece a imagem de um quadro que deve ser venerado. Ela espera que ele volte, fique e só diga, foi só um exercício de escrita, eu não vou embora não. Só que aí o dia vai passando e ela vai tendo consciência, ele realmente foi embora. Ele não vai voltar. A ausência do seu objeto de obsessão faz com que ela perceba o mundo à sua volta. São 11 horas, compridas e descansadas. Um pássaro dá um agudo. Tudo mobilizou-se desde ontem, então o dia passa, né? Então ela vai percebendo os pássaros cantando, percebendo a casa, ela sente a natureza, ela vê as cores e sente essas cores. E há aqui uma percepção da casa como uma espécie de acusação. Eu senti aqui que a casa fica meio que sussurrando ou pulsando, dizendo, agora você me nota, né? Você nota a casa até o pingo da pia. A imagem aqui de que a casa está viva e agora ela percebe. E aí ela começa outro ritual, o ritual de sentir a casa e o ritual de sentir a natureza. Ela se depara com a pia e vê a pia ali jorrando água, ela observa tudo aquilo como se fosse uma, talvez aquele termo de epifania. Eu tenho que parar e estudar mais de forma mais organizada essa questão da epifania. Acho que é até interessante trazer isso aqui para o canal para quem de repente se interessar. E também para continuar lendo os contos da Clarice. Como é um termo que é especificamente dela, né? Acho interessante para ler os próximos contos já com essa consciência. E aí, à medida que ela vai fazendo esse novo ritual, ela também vai tomar um banho de sol. Então ela sente o sol, sente o frio, que é uma manhã de sol, porém fria. E ela vai tendo essa epifania, essa consciência. Aí ela diz, ele vai voltar. Mas agora, se ele voltar, eu estou de outra forma. Porque agora eu sei que o mundo lá fora existe. Então ela se liberta dessa obsessão que ela tinha por ele. De repente teve um sorriso, um pensamento. Ele voltaria.
Ele voltaria. Olhou em torno de si a manhã perfeita, respirando profundamente e sentindo, quase com orgulho, o coração bater cadenciado. Agora o coração dela tem ritmo, né? E cheio de vida. Um morno raio de sol envolveu-a. Riu. Ele voltaria, porque ela era mais forte. Então agora ela tem esse triunfo. O triunfo, que é o nome do canto, do conto, confundindo aqui com Ilíada, que eu estou lendo também. O nome do conto traz esse triunfo, essa tomada de consciência da vida e essa liberdade, que acredito que seja uma liberdade da obsessão e não só da dependência de uma irresponsabilidade do marido. Só que sinto também, obviamente, que o marido aqui é irresponsável por ele deixá-la, né? Responsável por deixá-la e não enfrentar o problema nesse sentido. Só que eu entendi também que ele precisava fazer isso na narrativa para que ela sentisse a vida sozinha, para que ela não fosse tão dependente desse marido. Finalizo aqui o conto Triunfo e é impressionante como a Clarice, tão nova, escreve um conto desse. Porque não é só uma historinha, você viu aí que é uma história estética. Isso me encanta demais. Vou pedalar um pouquinho, bem de boas, bem tranquilo. E vou tentar ler em um lugar que eu vou parar. Agora procurar um lugar tranquilo para ler. Olá pessoal, o conto que eu li hoje chama... Na verdade não li completamente, é um conto de quase 40 páginas. Então eu fui aqui basicamente até a metade e chama Obsessão. Geralmente não pesquiso nada sobre o conto antes de ler, até porque é uma narrativa curta. Só que nesse caso aqui, a intenção desse vlog é ler as primeiras histórias. E uma das questões que mais me intriga é a idade da Clarice Lispector ao escrever. Obsessão foi escrito quando ela tinha 14 anos, isso é muito impressionante. O conto conta a história aqui de uma narradora que rememora aqui um passado de uma perspectiva mais madura. O tom é como se fosse aqui entre um lamento, mas entre um orgulho, entre algo que aconteceu que ela não se orgulha, mas que ao mesmo tempo tem aqui um tom de lamento. É uma narradora que tinha ali uma vida ordinária. Ela queria se casar, ter filhos, ter um amor e ser feliz. Isso acontece. Ela casa muito cedo, ela casa aos 19 anos com um cara chamado Jaime. Esse Jaime é um cara muito tranquilo, basicamente o que ela tinha idealizado, só que ela é surpreendida com uma doença. E aí ela precisa se tratar e ela vai morar em Belo Horizonte. Ela chega a uma pensão e conhece um cara chamado Daniel. Ela escuta algumas conversas dele com outro cara e ela percebe que Daniel é o oposto do que ela tinha visto na vida. Ela tinha ali uma visão, digamos que limitada da realidade. A narradora vê isso como se fosse uma limitação da realidade. Então Daniel é a ideia aqui do duplo, do contrário, na verdade. Daniel é como se fosse uma pessoa muito mais livre, muito mais consciente da realidade. Daniel aqui é uma representação do desconhecido, na verdade. Esse desconhecido é tanto no sentido de perigo, aquele desconhecido que você não sabe o que vai trazer, como de contradição, que não fica claro aqui se esse desconhecido é algo ruim ou algo bom. Só é o desconhecido aqui para ela. Lembra um pouco as conversas entre o Basie e entre aquele outro personagem do Retrato de Dorian Gray, que eu não estou lembrando aqui, em que ele fala sobre se entregar a novos sentimentos, a novas sensações, só que aqui não tem aquele tom hedonista. A ideia do Daniel é do desejo, é o desejo de conhecer, mas ao mesmo tempo saber que esse desejo não vai ser concluído. Porque a beleza aqui para ele não está em sentir novas experiências, é a possibilidade de sentir. Como se aquela linha de pensamento que nós estamos sempre entre
o desejo de ter e o tédio de possuir nos consumisse em algum nível. Só que parece que a narradora vai entendendo que Daniel vira refém desse sofrimento, porque idealizar algo e não concretizar porque não quer é um tipo de sofrimento aqui para ela. Tudo isso na rememoração aqui dela. E, inclusive, eu vi aqui um ponto muito interessante para pensar a Mímese, quando ela diz que o maior mal que Daniel me fez foi despertar em mim mesma esse desejo em que todos nós é latente. Então ela fala aqui de um drama universal. Em alguns, acorda e envenena apenas, como no meu caso e no caso de Daniel. A outros, conduz a laboratórios, viagens, experiências absurdas, a aventura, a loucura. Então ela mostra aqui como esse desconhecido é latente em todos nós. E aí ela dá aqui a ideia de que alguns apenas acordam, você apenas enxerga, olha, o que eu vivi não resume a vida, não resume a realidade. Mas para outros é muito mais sério. Há experiências absurdas que aqui ela deixa ao leitor o cargo de decidir se essas experiências absurdas são vícios ou virtudes. A loucura, ela fala aqui que se a pessoa se entregar demais a esse desconhecido, vive uma loucura, e não só se entregar, mas de pensar muito nesse desconhecido. Eu cheguei num ponto em que eu descobri o nome da narradora. Eu achei muito interessante, porque parece que a narradora demora a aparecer o nome dela, justamente porque demora a consciência dela surgir. É como se o nome dela fosse essa tomada também de consciência. E aí ela se aproxima do Daniel e eles começam a conversar, realmente. Porque até então era mais na questão da suposição, era essa rememoração. Agora ela fala o momento em que ela realmente consegue ter contato com ele. Ela se aproxima dele e vê ele como uma queda, como algo ruim, como aquela ideia da mariposa se aproximando da chama, como aquela ideia lá da mitologia grega, do Ícaro, que vai se aproximando do sol, só que ele tem as asas de cera, se eu não me engano. E aí, quanto mais ele se aproxima do sol, mais as asas dele queimam e mais ele se aproxima do perigo. Só que o sol é tão fascinante para ele que ele não consegue parar. Daniel vai mostrando para ela que a realidade é sofrível, que viver é dolorido, viver é um sofrimento, porque você nunca vai conhecer tudo, você nunca vai realizar. Então, ele tem essa visão que beira aqui ao pessimismo, mas também é um realismo. É como se ser romântico aqui não no sentido de ser amoroso, tá? Ser romântico no sentido de idealizar tudo, é uma fraqueza aqui para ele. Interessante que, por ele saber disso e pela narradora ter essa visão limitada, ele é colocado no pedestal pela narradora. Então, é como se ele fosse grande em todos os sentidos. Ela fica nesse dilema de se entregar ou não a ele, não só no sentido amoroso, né, da coisa, do fascínio que ela tem por ele, mas no sentido de entregar os ideais dele, de enxergar a realidade tal como ele enxerga, que é pequena, porque ele chama aqui que ela tem a alma fraca. As almas fracas como você são facilmente levadas a qualquer loucura, como olhar apenas por almas fortes como a minha. Ele mesmo dá essa advertência a Cristina. Aqui começa essa conversa entre eles com o que ele chama aqui de educação. É como se ele estivesse aos poucos apresentando essa nova visão da realidade para ela, e ela se vê sempre nesse dilema de aceitar ou não. Então aqui o fascínio que ela tem não é exatamente por ele, mas é pela consciência que ele tem. Interessante também é que a narradora mostra que ela não pode estar acima dele em nenhum sentido. Isso é impressionante na narrativa, principalmente pelo fator patos, a forma de expressão aqui, porque ela se vê ridícula em todos os sentidos. Então nem bonita ela pode ficar, nem a fome nem a miséria de alguém comoviam-me mais do que a falta de estética. Os cabelos soltos, úmidos de suor, caiu-me sobre o rosto afogueado, e a dor a que minha fisionomia, durante longos anos calma, ainda não se habituara. Deveria torcer minhas feições, emprestar-lhes alguma nota grotesca. Então ela se sente ferida em algum sentido, porque ele está sempre acima dela e ele rejeita
ele rejeita ela até um momento da leitura, porque esse conto aqui, ele é muito grande, ele tem quase 40 páginas. Não sei quantas páginas eu li, mas eu li até o momento aqui em que ele rejeita ela. Vou retomar aqui a leitura e eu saí de casa sem comer nada, só tomei um café. E agora eu tô bem com fome, vou ter que pegar a bike e comer alguma coisa, porque já tá bem tarde. Então, não sei se eu vou finalizar esse conto agora ou se eu vou conseguir parar em algum lugar e terminar a leitura. Ainda falta muita coisa, acho que eu só li 15 páginas e o conto tem aqui quase 40 páginas. Mas eu vou voltar aqui pra gente conversar sobre o restante da narrativa. Já é dia seguinte, ontem finalizei o conto A Obsessão, porém acabei ficando sem fôlego e não apareci depois. Então vou finalizar aqui o raciocínio sobre o conto só depois de tomar um cafezinho. Então, pessoal, eu tinha parado num ponto em que Daniel tinha rejeitado Cristina, só que logo após veio um dilema. Daniel iria se retirar e aí Cristina se perguntou, mas pelo menos você vai responder as minhas cartas? Aí ele falou, não vou responder, mas isso não impede que você me escreva. Então ele se coloca nesse pedestal, nesse momento. Alguém aí precisa ser adorado, em algum sentido, ou a sua consciência deve ser adorada. E aí eles se beijam, e a narradora diz o seguinte, antes de me retirar, beijou-me nos lábios, sem que minha inquietação se apaziguasse, porque fazia-o por mim, e o meu desejo era que ele sentisse prazer, que se humanizasse, que se humilhasse. A narradora quer que ele sinta prazer em viver, que não apenas idealize esse prazer, mas que ele realmente sinta esse prazer. Por isso que ela fala que ele tem que se humanizar, ele tem que sentir de fato a vida, não só sentir a noção do prazer. Também ela quer que ele se humilhe, queria que ele se humilhasse, porque quando ele não sucumbe a esse sentimento, a sentir o prazer e não só idealizá-lo, ele se coloca nesse pedestal. Inclusive, tem uma parte aqui que ela tá comendo um chocolate, aí ele se incomoda e fala, nossa, você tem um prazer horrível pelas coisas, você tem um gosto horrível pelas coisas. Não precisa comer desse jeito, não precisa se entregar tanto ao prazer. Coma, mas é como se ele dissesse, não deixa o prazer te dominar, não deixa o gosto te dominar. Seja mais alta do que o prazer. Olha só que ela foi tomando consciência. Como eu falei, ele começou uma espécie de educação. Ele chama de educação. Só que ela começa a ter consciência da vida, das coisas, e aí o ordinário não lhe cabia mais. Aquilo que ela via como algo grandioso, ela já começa a ver como banal. Ela começa a vê-lo como um inimigo, porque agora os embates estavam em empate. Ele tinha os ideais, ela finalmente conseguiu entender esses ideais e agora pode bater de frente. Amor desejava acompanhá-lo para estar do lado mais forte, para que ele me poupasse, como quem se aninha nos braços do inimigo, para estar longe das suas flechas. Ela começa a ficar nesse dilema entre gostar da presença de Daniel, mas ao mesmo tempo ela gosta da presença de si, porque ela começa a entender que ela também pode sentir a vida daquela forma. O marido de Cristina ressurge na narrativa. Ele liga para ela, lembrando que ela estava em outra cidade. Quando Jaime liga, ela sente aqui um alívio por dar uma pausa aí de pensar, de sentir como Daniel, já que Jaime é banal, mediocremente e incrivelmente feliz, nas palavras aqui da narradora. Só que mesmo tendo esse contentamento com Jaime, ela acaba não continuando com ele e deixa Jaime. Olha só como é que ela faz isso, ó, vou embora. Estou cansada de viver contigo, é um bilhete. Se não me consegues compreender, pelo menos confie em mim.
digo-te que mereço ser perdoada. Se fosses mais inteligente, eu te diria, não me julgues, não perdoes, ninguém é capaz de fazê-lo. No entanto, para a tua paz, perdoa-me. Então, essas palavras de Cristina mostram que ela já se coloca também nesse pedestal e já reconhece que Jaime não é inteligente na forma como ela escreve. Olha, eu mereço perdão, embora você não tenha inteligência para isso. Observa a forma aí como ela fala. E aí nessa discussão, ela vai passando de uma serva de Daniel para uma deusa de si mesma. Ela vai tendo consciência desse poder. Daí em diante, sem que eu deliberasse, descuidei imperceptivelmente de Daniel e já agora já não aceitava seu domínio, resignava apenas. Ela vai tratando Daniel com indiferença porque aumenta ainda mais a necessidade que ela tem de se provar também, de provar que é da mesma altura ou até maior que Daniel. E Daniel começa a ficar ferido com isso. Então aquele cara que era indiferente, não se permitia ser afetado, agora ele começa a ficar afetado porque ele percebe que Cristina está à sua altura. E aí o ambiente entre os dois, né, quando ela deixa Jaime, ela vai morar com Daniel, começa a ficar insuportável, porque a todo tempo é um querendo ser mais indiferente, que inteligente que o outro, consciente que o outro. Então o silêncio impera muito nessa casa, porque o silêncio denota aí essa indiferença, então eles vão vivendo dessa forma e o espaço fica insuportável. Isso é claramente trazido aqui pela narradora. Clarice criou isso muito bem, até as onomatopeias, né? Ela começa a trazer com mais ênfase aqui, por exemplo, o tic-tac do relógio. Eu observava em pé, junto ao sofá, o tic-tac do relógio latejava dentro do quarto, arquejante. Observa aqui essa imagem do relógio, do tic-tac do relógio latejando, porque a situação está tão insuportável, esse silêncio, ele é tão insuportável que até a casa fica pulsando, porque você percebe mais a casa diante do silêncio. Muito interessante como Clarice, nessa idade, com tão pouca idade, consegue criar uma narrativa tão estética nesse sentido. Então eles vão tendo embate até que eles não conseguem ficar juntos diante dessa quantidade de embate e acabam se separando. E aí eu lembrei muito desses textos que eles discutem, e eles discutem às vezes em silêncio, às vezes em palavras, sempre provando quem é mais indiferente, quem é mais inteligente. Fica aquela briga de egos. Eu lembrei muito daquele filme Anatomia de uma Queda. Tem uma discussão lá de um casal, é claro que a premissa lá é totalmente diferente desta história, só que lá também tem essa discussão entre um casal. Então passa muito tempo na narrativa, acho que uns 30 minutos de filme, só eles discutindo. É de perder o fôlego a forma lá como eles discutem, e aqui se parece muito essa briga de ego. Então, eles acabam se deixando, porque é como se aquele casamento ali fosse uma bomba a relógio, e ela, olha só, volta para Jaime. Minha mãe morrera de um ataque do coração, ocasionado pela minha partida. Papai refugiara-se junto ao meu tio, no interior do estado. Jaime aceitou-me de volta. Nunca me fez muitas perguntas. Ele desejava, sobretudo, a paz. Regressávamos à vida antiga, embora ele nunca mais se aproximasse inteiramente de mim. Ganhava-me diferente dele, e o meu deslize atemorizava-o, fazia-o respeitar-me. Quanto a mim, continuo, já agora sozinha, para sempre sozinha. Então, ela volta para Jaime, só que ela não consegue voltar atrás, a questão da consciência. Então, ela fica mediocremente feliz, só que internamente ela segue sozinha, porque Jaime não consegue acompanhá-la nesse sentido. E aí a narrativa acaba.